que acontece depois que a gente morre, hein? Será que existe mesmo alma? Essa pergunta, nossa, ela mexe com a gente desde sempre, né? Com certeza, é uma daquelas questões universais. Pois é. Vi uma pesquisa australiana recente, olha só, quase 70% das pessoas lá acreditam ou, pelo menos, estão abertas para a ideia. E na cultura pop, então? Sim, direto. Filmes como Soul, séries tipo The Good Place, o tema tá sempre voltando. Exato. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Mergulhar fundo nessa história de alma, consciência, vida após a morte. Isso, a gente reuniu um material bem diverso, sabe? Desde comparações entre as visões das grandes religiões... até estudos científicos bem recentes sobre experiências de quase morte, as EQMs. Tem também os relatos pessoais fortes, tipo daquele neurocirurgião, o Eben Alexander. Sim, e até discussões online te mostram bem o caldeirão de opiniões, né? Ceticismo, crença... O plano aqui é tentar navegar por tudo isso. Pegar os pontos principais, sabe? O que tem de mais surpreendente, onde as ideias batem, onde elas divergem. Uma análise que tenta conectar o religioso, o científico e até o filosófico, sem querer dar uma resposta final, claro. Ok, então. Vamos desempacotar isso. Começando pelas religiões. Me parece que, apesar das diferenças, quase todas concordam que algo continua, né? Exato. As 5 maiores, judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, todas têm alguma noção de um eu que sobrevive à morte. Mas aí, a origem, a jornada, o destino, aí a coisa muda muito. Nas chamadas religiões abraâmicas, então. Judaísmo, cristianismo, islamismo. Qual é a ideia central sobre a alma? Bom, a base é que a alma é criada por Deus. Ela não pré-existe, sabe? Foi criada num momento específico. Diferente de outras visões. Sim. No cristianismo, por exemplo, teve muita influência de Platão. Essa ideia do corpo mortal e da alma imortal. E aí surge o debate sobre quando essa união acontece. Concepção, primeiros meses... Isso até hoje influencia debates éticos, né? A morte é vista como essa separação. E no islamismo e judaísmo, essa criação divina também aparece? No islamismo, a visão mais comum é que Allah sopra a alma no feto lá pelos 120 dias. E a morte não é bem um fim, é mais uma ponte, uma passagem para a vida de verdade. Tem até uma prática de lembrar da morte. Zikra al-Maut, que é vista como algo que purifica. Interessante isso da lembrança da morte. E no judaísmo? Também criada por Deus, unida ao corpo, mas o momento exato é menos definido. E a separação corpo-alma pós-morte não é tão marcada como na tradição cristã influenciada por Platão. O judaísmo moderno ainda discute quando a pessoa está totalmente presente. Certo. E depois da morte? O que acontece com essa alma? Ela fica consciente? Olha, não tem um consenso total nem entre elas. No cristianismo, a visão que prevalece é de consciência logo após a morte, sim. Aí vem o julgamento divino, o destino eterno, e no catolicismo tem a ideia do purgatório, né? Um estado intermediário. Já no islamismo, acredita-se num período no túmulo, o barzakh. É tipo uma espera, com provações, antes do julgamento final. Só os mártires e os grandes inimigos do Islã teriam um destino imediato. E no judaísmo? Aí tem mais incertezas sobre esse estado logo após a morte, mas a visão dominante ainda é de consciência. O judaísmo ortodoxo foca mais na ressurreição física, lá na frente, no dia do julgamento. O liberal tende a focar mais numa vida espiritual que continua de forma mais imediata. Bem diferente do modelo de vida única e julgamento final, a gente tem as religiões orientais, né? Hinduísmo, budismo. Aí entra a ideia de ciclo, o samsara. Exatamente. É outra lógica. No hinduísmo, as almas sempre existiram. Não foram criadas num ponto, mas elas estão presas nesse ciclo de nascer, morrer, renascer. O samsara. E o que define como vai ser a próxima vida? É a lei do karma. Basicamente, suas ações, boas ou ruins, criam um débito ou crédito moral que determina sua próxima encarnação. Mas o objetivo final não é ficar reencarnando para sempre. Não, eu achava que era.
Não, o ciclo em si é visto como sofrimento. O objetivo é a liberação, moksha, sair do ciclo. E aí as diferentes escolas hindus têm visões distintas sobre o que é essa liberação. Pode ser existir eternamente fora da matéria, ou se unir a Deus com devoção, ou até realizar que sua alma, no fundo, é una com a realidade divina e impessoal, o Brahman. Entendi. E o budismo? Também fala de samsara e karma, mas nega a alma, certo? Como funciona isso? Correto. O budismo bate muito na tecla da impermanência, anicca. Tudo muda, nada é fixo, nem mesmo um eu ou uma alma eterna, o Atman do hinduísmo. Então o que passa de uma vida para outra, se não é a alma? É mais como um fluxo de consciência, uma espécie de chama kármica, sabe? Essa consciência com seu saldo de karma é que impulsiona o renascimento em um novo corpo. Ela faz um papel parecido com o da alma em outras tradições, mas a ideia é que ela não é uma entidade fixa. E a liberação, o nirvana? O nirvana vem da compreensão profunda de que tudo é sofrimento, dukkha e impermanente. É se libertar dessa ilusão de um eu permanente e do ciclo de renascimentos. E o que acontece com essa chama quando se atinge o nirvana? Depende um pouco da escola budista. No Theravada, que é mais antigo, quando um iluminado morre, a chama da consciência simplesmente se extingue. É o parinirvana. Apaga mesmo. É a ideia. Já no Mahayana, a liberação está mais ligada a perceber a irrealidade fundamental do mundo, o vazio, a consciência pura. A própria ideia de uma alma individual sempre foi parte da ilusão do samsara. A prática de mindfulness, a atenção plena, vem muito daí, de observar essa impermanência. Nossa, que diversidade de mapas para a existência, né? Saindo um pouco das tradições, vamos por um fenômeno que parece dar um vislumbre dessa fronteira entre vida e morte. As experiências de quase morte, as EQMs. Sim, as EQMs. São aqueles relatos, às vezes impressionantes, de pessoas que chegaram muito perto da morte, seja fisiologicamente ou psicologicamente, e voltaram contando experiências muito vívidas. Pioneiros como Raymond Murray perceberam que muitos relatos eram parecidos, né? Exato, e essa semelhança é um dos pontos que mais intrigam. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque as características comuns são muito fortes, né? Sensação de paz, sair do corpo. Ausência de dor, AFC, que é a experiência fora do corpo, viajar por um túnel escuro em direção a uma luz. Encontrar seres de luz, parentes que já morreram, ver paisagens incríveis. A revisão da vida também, aquela retrospectiva, a sensação de chegar num limite, numa barreira, e aí o retorno abrupto, muitas vezes contra a vontade. E depois, a pessoa volta transformada. Perde o medo de morrer, muda valores. Sim, e a dificuldade de descrever a experiência em palavras, a inefabilidade. É um pacote bem consistente de características. Claro que logo surgiram explicações mais, digamos, pé no chão. Tipo, foi falta de oxigênio no cérebro, efeito de droga, alucinação, sonho. Exatamente. Mas aí a ciência começou a olhar para isso de um jeito mais sério, mais sistemático, principalmente com estudos em pacientes que tiveram parada cardíaca. E o que esses estudos mais controlados, os prospectivos, descobriram? Olha, pesquisas importantes, como as do Samparnia, do Pim Van Lommel, do Bruce Grayson, mostraram que, sim, uma porcentagem considerável dos sobreviventes de parada cardíaca relata EQMs, algo entre 6% e 23% dependendo do estudo. E conseguiram ligar essas experiências a algum fator específico? Tipo, quem tinha mais chance de ter? Aí que tá o nó. Usando escalas para medir a profundidade da experiência, esses estudos geralmente não acharam correlação forte com a maioria das coisas que se imaginava. Como assim? Não acharam ligação clara com o nível socioeconômico, crença religiosa prévia, nem com parâmetros médicos medidos na hora da crise, como o nível de oxigênio, de CO2, as drogas que foram dadas. Peraí, nem com falta de oxigênio. Essa não era uma das explicações mais comuns? Pois é. Alguns estudos até mostraram níveis de oxigênio maiores em quem teve EQM. A falta de oxigênio pode explicar coisas isoladas, como a visão de túnel, talvez, por afetar o córtex visual, mas não explica a experiência toda, a lucidez, as memórias complexas.
Nossa, e outras explicações, tipo atividade elétrica estranha no cérebro, epilepsia do lobo temporal? Também foram investigadas. As experiências induzidas por estimulação elétrica ou magnética são diferentes das EQMs clássicas. São mais fragmentadas, não costumam gerar aquela transformação profunda. E os sintomas de uma crise epilética real, como confusão, medo, são bem diferentes da clareza e paz relatadas nas EQMs. E as explicações psicológicas? Tipo, a pessoa tá morrendo, entra em negação, dissocia... Também não se sustentam muito bem nos dados. As EQMs não parecem mais comuns em quem tinha mais medo de mover antes, e quem passou por uma EQM geralmente não é menos saudável psicologicamente que outras pessoas que quase morreram sem ter experiência. E a semelhança entre culturas também desafia a ideia de que seja só expectativa cultural. Isso tudo leva a gente para aquele paradoxo, né? Como pode existir pensamento complexo, memória, percepção clara, quando o cérebro está, teoricamente, offline ou muito comprometido? Exatamente esse é o X da questão. A gente sabe que a pessoa perde a consciência segundos depois da parada cardíaca, a recuperação costuma ser confusa, a pressão sanguínea durante a massagem cardíaca mal dá para manter o cérebro funcionando minimamente. E áreas-chave para a memória, como o hipocampo, são super sensíveis à falta de oxigênio. Pois é. Como o Grayson coloca, a questão não é se tem zero atividade cerebral, alguma coisinha pode até ter. A questão é se tem o tipo de atividade organizada e complexa que a gente sabe que é necessária para a consciência lúcida que as pessoas descrevem ter tido. E aí que entram aqueles aspectos das EQMs que são ainda mais difíceis de encaixar no modelo padrão, né? Os que realmente parecem apontar para algo além do cérebro. Sim, os que a gente chama de dados anômalos ou discrepantes. Talvez o mais impactante sejam as experiências fora do corpo, as EFCs, que são verídicas. Verídicas como? Que a pessoa viu algo que realmente aconteceu? Exato. A pessoa relata ter visto ou ouvido coisas do ambiente, no quarto, do hospital, no corredor, às vezes até em outro lugar enquanto estava inconsciente. E depois essas percepções são confirmadas por outras pessoas. Tipo aquele caso famoso do tênis que você mencionou antes? Esse mesmo, o Maria's Tennis Shoe. A paciente descreveu um tênis num lugar alto fora da vista dela e a assistente social foi lá e confirmou os detalhes. Teve um caso no estudo AWARE também, um paciente descreveu direitinho o barulho da máquina de desfibrilação e o que a equipe fazia enquanto ele estava em parada cardíaca. Caramba! E tem o caso da Pamela Reynolds, que teve uma cirurgia cerebral complexa com hipotermia profunda. São casos que sugerem que a consciência pode, de alguma forma, captar informação sem usar os olhos e ouvidos do corpo físico. E tem também a história da visão em pessoas cegas, né? Como assim? Esse é outro ponto muito intrigante. Pesquisadores como Kenneth Ring estudaram relatos de pessoas cegas de nascença que não têm imagens visuais nem sonhos, mas que descreveram percepções visuais durante a EQM. Mas como? Ninguém sabe ao certo. Sugere algum tipo de percepção que não passa pelo sistema visual normal. É muito desconcertante para a visão tradicional. Além dessas percepções estranhas, as transformações de vida depois da EQM também são muito marcantes, né? Demais. São mudanças geralmente muito positivas e que duram. A pessoa fica mais empática, perde o medo da morte, busca mais sentido na vida, se torna mais espiritualizada, não obrigatoriamente religiosa, mas espiritualizada. E esses efeitos parecem ser mais fortes do que em quem só teve o susto da quase-morte sem a EQM em si. E aqueles relatos de curas ou de desenvolver habilidades tipo intuição? Esses são mais controversos e difíceis de comprovar cientificamente. Mas existem relatos. Tem o caso do Mellen Thomas Benedict, que alegou ter se curado de um câncer após uma EQM. Uma pesquisa da Penny Sartori encontrou alguns casos de cura espontânea em pacientes com EQM. É uma área ainda pouco explorada, mas que faz parte do fenômeno. E não podemos esquecer da lucidez terminal. Ah, sim? Quando pessoas com demência avançada, de repente... Exato. Tem um momento de clareza surpreendente pouco antes de morrer. Mais um fenômeno que desafia a ideia de que a mente depende totalmente de um cérebro intacto. Com todo esse quadro, como
que essas experiências dialogam com as crenças que as pessoas já tinham antes? Confirma, entra em conflito. É complexo. Para muita gente, confirma a fé. Sim, a pessoa sente que viu o outro lado. Mas para outras, pode gerar um conflito danado. Conflito como? Imagina alguém com a fé muito exclusivista que acredita que só o grupo dela se salva e aí tem uma EQM cheia de amor incondicional, sem nenhum julgamento, encontra um ser de luz que acorre. Isso pode abalar as convicções. Ou o contrário, alguém muito cético que tem uma experiência dessas. Pensando na tradição judaico-cristã que a gente falou no começo, onde que as EQMs parecem se encaixar e onde elas destoam mais? Olha, tem muitos pontos de contato. A própria ideia de uma alma ou espírito que deixa o corpo na morte, que está lá em Platão e em Paulo. O encontro com seres espirituais, anjos, a visão de lugares celestiais, luz, música, paz. A revisão da vida com foco no amor, no conhecimento, lembra muito Deus é amor, né? A clareza mental superior. Faz sentido. Mas e os pontos de atrito? O principal talvez seja a natureza quase sempre positiva e amorosa das EQMs. Isso bate de frente com doutrinas que enfatizam muito o julgamento divino, a condenação, a salvação só para alguns. Para algumas visões religiosas, a EQM parece baratear a graça, entende? Entendo. Tipo, muito fácil, muito bom para ser verdade. Exato. E a consciência imediata após a morte também choca com visões como a do sono da alma, defendida por alguns grupos que acreditam que a alma fica inconsciente até a ressurreição. Para eles, a crença na imortalidade consciente da alma é vista até como um engano. Então, juntando tudo isso, as religiões, as EQMs, os desafios científicos, o que tudo isso significa, afinal? Onde fica o debate hoje sobre a consciência, sobre a alma? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Basicamente, a gente tem dois grandes campos de pensamento hoje em dia. De um lado, a visão que ainda domina boa parte da ciência, o materialismo ou reducionismo, Que diz que a consciência é um produto da atividade do cérebro. Mente igual a cérebro, ponto final. Para essa visão, as EQMs, por mais estranhas que sejam, precisam ter uma explicação dentro da biologia do cérebro. Mesmo que a gente ainda não saiba qual é. Pode ser uma atividade residual em áreas profundas, uma química cerebral muito específica naquele momento, ou até erro de memória com fabulação. E o argumento forte para isso é que, bom, se você mexe no cérebro, você mexe na mente, né? Lesões, doenças como Alzheimer. Exatamente. O fato de que danos físicos ao cérebro alteram tão drasticamente a personalidade, a memória, a própria consciência, parece ser a maior evidência de que a mente depende totalmente desse hardware. Como dizem por aí, se a antena quebra, o sinal some. Se o HD corrompe, os dados se perdem. E claro, a gente não consegue medir ou detectar uma alma separada. Mas essa visão materialista também recebe críticas, né? Principalmente quando a gente olha para esses fenômenos mais estranhos das EQMs. Muitas críticas. Tem o problema difícil da consciência, que o filósofo David Chalmers levantou. Como que processos físicos, objetivos, neurônios disparando, geram a experiência subjetiva, o sentir as coisas, o vermelho do vermelho. Ninguém sabe explicar isso direito. O famoso qualia. Exato. E tem a crítica de que é meio arrogante cientificamente simplesmente ignorar os dados que não se encaixam no modelo, as IFCs verídicas, a visão em cegos, a lucidez na parada cardíaca. Dizer, isso não pode ser, então não é, talvez limite a própria ciência. E quais seriam as alternativas? As visões não reducionistas? Surgem várias hipóteses que tentam levar esses dados a sério. Uma ideia forte é que talvez a consciência não seja produzida pelo cérebro. Talvez o cérebro funcione mais como um receptor, um filtro, uma interface. Tipo um rádio ou uma televisão, que capta o sinal, mas não cria o sinal. Exatamente essa analogia. Pesquisadores como Van Lommel, o Parnia, o Peter Fenwick defendem algo nessa linha. A consciência seria algo mais fundamental, talvez não localizada, e o cérebro a modularia, a filtraria. Nessa visão, um cérebro danificado ou desligado poderia paradoxalmente até abrir o filtro.
permitindo acesso a uma consciência mais ampla. E aí entra o caso do Eben Alexander, o neurocirurgião, Sim, que ele mesmo teve um EQM e mudou de ideia. justamente. O relato dele em Uma Prova do Céu é poderoso porque ele, como cientista, alega que a experiência dele aconteceu quando o neocórtex, a parte pensante do cérebro, estava comprovadamente inativa por causa de uma meningite muito grave. Ele argumenta que o que ele vivenciou era complexo demais, real demais, para ser explicado por qualquer função cerebral residual que a gente conheça. Isso levou a concluir que a consciência pode sim existir fora do cérebro. É um relato pessoal, claro, mas vindo de um neurocirurgião. Pesa. Ele vocaliza o desafio que essas EQMs complexas colocam para o modelo puramente materialista. Tem gente que tenta buscar respostas na física quântica também, né? Ouvi falar disso. Sim, mas aí a gente entra num terreno bem mais especulativo. Tem a teoria OR, do Penrose e do Hameroff, que tenta ligar a consciência a processos quânticos dentro dos neurônios. Outros usam o emaranhamento quântico mais como uma metáfora para a não localidade da mente. Mas ainda não é algo comprovado? Longe disso, são mais caminhos de investigação, perguntas abertas do que respostas, mas mostra como a ciência está buscando novos modelos para entender a consciência. Uau! Que viagem a gente fez, hein? Das visões milenares sobre a alma, passando pelas religiões, até chegar nos limites da neurociência de hoje, sendo desafiada por essas experiências de quase morte. É fascinante. Fica muito claro que, apesar de muita gente ter certezas, tanto do lado religioso quanto do científico mais cético, as respostas finais sobre o que é a consciência, se existe alma, elas ainda escapam da gente. É uma busca que toca no fundo do que é ser humano, né? Sem dúvida nenhuma. E as EQMs, especialmente com esses aspectos verídicos, transformadores e a questão da lucidez em condições cerebrais extremas, elas realmente colocam um ponto de interrogação importante na visão de que a mente é só o cérebro funcionando. A pesquisa séria continua, buscando dados mais objetivos, tentando registrar o que acontece no cérebro durante esses eventos, se possível. A ciência avança fazendo perguntas sobre o mistério, né? Não só catalogando o que já sabe. Exatamente, é assim que tem que ser. Bom, para a gente fechar essa nossa conversa profunda, fica talvez uma reflexão. Se a consciência puder mesmo operar, de alguma forma, independentemente daquela atividade cerebral complexa que a gente normalmente associa a ela, o que isso muda na nossa forma de ver a nós mesmos, nossa identidade, nossa conexão com os outros, nosso lugar no universo? Fica a questão no ar.